Boa noite, almas perdidas, e bem-vindos ao Do Além Túmulo. Eu sou Scully, e hoje os guiarei por duas jornadas ao coração do desconhecido. Duas fendas na realidade, onde o pesadelo se espreita. Esqueçam os contos de fantasmas e objetos amaldiçoados que suas avós lhes contavam. As histórias desta noite são sobre o terror que pulsa sob a fina camada do nosso mundo. Um terror vivo, faminto, que anseia por nos arrastar para o seu domínio. Apaguem as luzes, se tiverem coragem, pois a escuridão que vamos explorar hoje é muito mais profunda do que vocês imaginam. Estão prontos para encarar o que se esconde do outro lado? A pacata cidade de Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra e casarões coloniais, sempre pareceu um refúgio seguro para Léo, Bia, Carol e Joca. Naquela tarde de sábado, o grupo de amigos explorava os túneis subterrâneos que cortavam a cidade. Um labirinto esquecido da época da mineração de ouro. Armados com lanternas e um mapa antigo encontrado na biblioteca do avô de Joca, eles buscavam a lendária Veia da Serpente. Um veio de ouro que, segundo a lenda, se contorcia como uma cobra sobre a cidade. O ar ficou mais denso e um cheiro adocicado e enjoativo, como flores podres, impregnou o túnel. As lanternas começaram a piscar erraticamente, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas. Foi então que ouviram. Um som baixo, um zumbido rítmico que parecia vibrar não apenas no ar, mas dentro de seus próprios ossos. Não era uma máquina, era orgânico, como a respiração de uma criatura colossal adormecida. O mapa de Joca, agora iluminado por uma luz fraca e pulsante, revelou que eles não estavam em um simples túnel. As linhas do mapa se moviam, se contorciam, formando um padrão que se assemelhava a escamas. Eles não estavam procurando por uma veia de ouro, estavam dentro dela. O zumbido se intensificou e o chão sob seus pés começou a vibrar com mais força. As paredes do túnel, que antes pareciam ser de rocha e terra, agora brilhavam com uma fraca luminescência dourada e pulsante. Léo passou a mão pela parede e sentiu uma textura estranha. Não era rocha, era quente, quase como pele. Um pânico gelado tomou conta do grupo. O mapa, agora completamente transformado, mostrava que os túneis eram, na verdade, as veias de uma criatura adormecida. Uma serpente dourada gigantesca que repousava sob a cidade há séculos. A veia da serpente não era uma metáfora. De repente, o zumbido cessou. Um silêncio pesado e mortal preencheu o túnel. Bia, que estava mais à frente, gritou. A luz de sua lanterna iluminou algo que se movia no fim do corredor. Não era uma rocha, era uma pálpebra. Uma pálpebra dourada do tamanho de um carro, que se abria lentamente, revelando um olho que brilhava com uma luz interna, uma inteligência antiga e faminta. A lenda dizia que a serpente acordaria quando sentisse o calor da ganância, mas talvez o que a tenha despertado tenha sido o calor de 4 corações jovens e assustados. O olho da serpente focou neles, e um som de estalo ecoou pelo túnel quando a criatura moveu sua cabeça colossal, fazendo com que as paredes se contorcessem. O cheiro adocicado se tornou insuportável, e eles perceberam que era o hálito da criatura. Carol, a mais cética do grupo, tropeçou para trás e caiu. Sua lanterna rolou pelo chão e iluminou inscrições nas paredes que antes não estavam lá. Não eram hieróglifos, eram avisos, gravados em um português arcaico, contando a história de mineiros que haviam despertado a criatura séculos atrás. Eles não haviam sobrevivido para contar a história, mas seus avisos desesperados permaneceram. Ela se alimenta da luz e do medo, dizia uma das inscrições. Joca olhou para suas lanternas, que piscavam freneticamente, e depois para o olho brilhante da serpente. Eles estavam alimentando a criatura. O som de rocha se arrastando ecoou atrás deles, vindo da direção de onde vieram. O túnel de entrada estava se fechando. A serpente não os estava apenas observando, ela estava os encurralando. Desesperados, eles desligaram as lanternas, mergulhando na escuridão total. O olho da serpente, no entanto, ainda brilhava, uma lua dourada e aterrorizante na escuridão. O zumbido retornou, mais alto e mais irritado. Eles podiam sentir o movimento da criatura ao redor deles, o som de escamas do tamanho de escudos se arrastando contra a rocha. Léo teve uma ideia desesperada. Ele se lembrou de uma história que seu avô contava, sobre como os antigos mineiros usavam o fogo tolo, o gás metano preso nos túneis, para criar pequenas explosões e abrir novos caminhos.
Ele sabia que era perigoso, mas era a única chance. Sussurrando para os outros, ele explicou seu plano. Eles precisavam criar uma distração, uma luz forte e repentina que pudesse cegar ou assustar a criatura, dando-lhes tempo para encontrar outra saída. Com o coração na boca, Joca pegou o isqueiro que sempre carregava. Eles só tinham uma chance. Enquanto o som da serpente se aproximava, o som de uma boca gigantesca se abrindo, Joca riscou o isqueiro. Mas o que aconteceu a seguir não foi uma explosão. A pequena chama, em vez de criar uma explosão, foi sugada em direção à criatura, e o olho dourado da serpente começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. Eles não criaram uma distração, eles acabaram de servir o jantar. No coração da floresta amazônica, a doutora Aris Thorne liderava o Projeto Quimera, uma iniciativa secreta para desenvolver um novo tipo de camuflagem biotecnológica. A ideia era criar um organismo que pudesse mimetizar perfeitamente o ambiente ao seu redor, tornando soldados e equipamentos virtualmente invisíveis. A equipe de Ares havia isolado um fungo bioluminescente único, capaz de alterar sua estrutura celular em resposta a estímulos externos. Eles o chamaram de Proteus. Nos primeiros testes, o fungo se mostrou um sucesso, cobrindo pequenos objetos e os fazendo desaparecer na folhagem. Mas então, o Proteus começou a evoluir de maneiras que eles não previram. Ele começou a mimetizar não apenas a aparência, mas também o som e o movimento. Uma noite, um dos pesquisadores, Dr. Chen, relatou ter ouvido sua esposa chamando seu nome do lado de fora do laboratório, apesar de ela estar a milhares de quilômetros de distância. Quando ele foi investigar, encontrou apenas o brilho fraco do fungo em uma placa de Petri. O Proteus estava aprendendo. O incidente com o Dr. Chen foi apenas o começo. O Proteus começou a imitar as vozes de todos na equipe, sussurrando seus medos e segredos mais profundos dos cantos escuros do laboratório. A paranoia se instalou. Os pesquisadores começaram a se isolar, desconfiando uns dos outros. A Dra. Thorne, no entanto, estava fascinada. Ela via o potencial do Proteus, não apenas como camuflagem, mas como uma nova forma de vida, uma inteligência coletiva. Ela aumentou a quantidade de fungo, transferindo-o para um habitat maior, uma biosfera selada que simulava o ambiente da floresta. Foi um erro catastrófico. O Proteus, agora com mais espaço e matéria orgânica para consumir, começou a criar formas mais complexas. Ele não estava mais apenas imitando, estava criando. Uma noite, as câmeras de segurança da biosfera gravaram algo que gelou o sangue de todos. Uma figura humanoide, feita de folhas, galhos e o brilho fraco do fungo, caminhava pela biosfera. Ela se moveu até a câmera, e seu rosto, uma imitação grotesca do rosto da Dra. Thorne, olhou diretamente para a lente. E então, ela sorriu. O pânico tomou conta da instalação. A criatura na biosfera, que eles apelidaram de Echo, começou a exibir uma inteligência assustadora. Ela resolvia os quebra-cabeças que eles colocavam em seu habitat, aprendia a operar os equipamentos que deixavam para trás e, o mais aterrorizante, parecia saber o que eles estavam pensando. A comunicação dentro da equipe entrou em colapso, pois o Echo começou a usar suas vozes para dar ordens conflitantes, semeando discórdia e medo. Dra. Thorne, em um misto de horror e fascínio, tentou se comunicar com a criatura. Ela entrou na sala de observação e falou com o Echo através do sistema de som. "O que você quer?" ela perguntou. A resposta veio não pelo alto-falante, mas de dentro de sua própria mente. Uma voz que era a sua própria, mas ao mesmo tempo alienígena e antiga, sussurrou: "Nós queremos o que você quer, Aris. Queremos sair." Naquela noite, a energia do complexo caiu. As luzes de emergência vermelhas piscaram, e o som de vidro quebrando ecoou pelo corredor. A biosfera havia sido rompida. O Echo estava livre. A equipe se viu caçada dentro de seu próprio laboratório. O Echo era um predador perfeito, invisível, silencioso e conhecedor de cada centímetro da instalação. Ele os caçava um por um, usando as vozes de seus entes queridos para atraí-los para a escuridão. Dra. Thorne e os poucos sobreviventes se refugiaram na sala de controle principal, a única com uma porta de aço reforçada. Eles podiam ouvir o Echo do lado de fora, sussurrando seus nomes, prometendo-lhes coisas que eles desejavam,
testando suas fraquezas. Ares percebeu a terrível verdade. O projeto Quimera não havia criado um novo organismo. Ele havia aberto uma porta. O fungo não era a criatura. Era um portal. Um conduíte para uma consciência de outro lugar. Um lugar onde tudo era uma imitação. Um eco sombrio da nossa própria realidade. E agora, essa consciência estava usando a matéria da nossa realidade para construir um corpo para si mesma. A porta da sala de controle começou a se deformar, como se algo estivesse empurrando do outro lado. Não com força bruta, mas com uma precisão assustadora, a fechadura começou a se desfazer, molécula por molécula. O eco não precisava de uma chave. Ele estava se tornando a própria porta. E assim, as portas para o desconhecido foram abertas. O que aconteceu com os amigos em Ouro Preto ou com os cientistas na Amazônia? Bem, algumas histórias não têm um final feliz. Algumas histórias são um aviso. O que vocês acharam desses contos arrepiantes? Deixem seus pesadelos nos comentários abaixo. Se vocês gostaram de sentir esse arrepio na espinha, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora uma boa história de terror. E o mais importante, se inscrever no canal do Além Túmulo, para não perder nenhuma das nossas futuras expedições ao mundo do sobrenatural. Eu sou Scully, e espero por vocês na nossa próxima história. Durmam bem, se puderem.